A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui, a presença do Senhor guardando o nosso coração e abrindo o nosso entendimento para mais um dia cumprirmos o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 1 de Samuel, capítulo 18. Nesse capítulo nós vamos estudar sobre a amizade de Jonatas e Davi. Lembrem que eu havia dito para vocês, olha, guardem o nome de Jonatas, filho do rei Saul, porque ele vai ser muito importante na história do rei Davi. Glórias a Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho com a palavra todas. Compartilha também esse conteúdo com todas as pessoas que você se importa. Não se esqueça das crianças. Chama as crianças para assistir com a gente, para estudar a palavra de Deus de forma bem tranquila, porque aqui nós não falamos de igreja, nós não disseminamos nenhuma religião. Nosso único propósito é estudar a palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Então no verso 1 vai dizer: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou, como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse à casa do seu pai. Quando o chefe dos exércitos, Abner, leva Davi diante do rei Saul, o filho dele, Jonatas, está ali com ele. Naquele momento que Jonatas encontra com Davi, ele gosta de Davi. E aqui fala que ele amou da sua própria alma, como se fosse a sua própria alma. Fizeram um laço de amizade. Muitos podem até confundir que Jonatas amava a Davi de alguma forma diferente. De jeito nenhum. Eles eram verdadeiramente amigos e ele vai ser muito fiel a Davi ao longo da jornada de Davi, principalmente defendendo Davi do rei Saul posteriormente. Então, ali Davi ganha a amizade de Jonatas e passa a residir junto com Saul, porque Saul faz dele um guerreiro para que ele vá adiante, né, junto com o exército do rei Saul. E a partir do verso 7, começa a ter um problema entre Davi e o rei Saul. Por quê? Davi saía às batalhas, lá Deus era com ele era muito bem sucedido, e numa dessas batalhas, ele voltando, entrando à cidade, as mulheres cantavam, e veja qual era o cântico das mulheres. Elas diziam assim: Saul feriu os seus milhares, porém Davi feriu os seus 10 milhares. Nesse momento, Saul ficou indignado, ficou com inveja, ficou enciumado, e ele diz assim: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, me falta só um reinado? Ele fica muito enciumado, com muita inveja, fala assim: como assim? Ele feriu 10 mil e eu só feri 1000. Por acaso está faltando só para ele um reinado, para ele virar um rei agora? E a partir daquele momento, Saul passa a ter inveja e ciúmes de Davi. E mais uma vez nós vamos ver o temperamento agressivo, impensado de Saul. Quando é um dia, Davi está ali tocando a harpa para acalmar o espírito de Saul. Saul tem uma lança próxima a ele e ele sente um desejo enorme de matar Davi ali, diante dele, tocando a harpa. Ele pega a lança e joga contra Davi. E Davi se esquiva. Ele pega mais uma vez a lança e joga novamente contra Davi. E mais uma vez o Senhor livra Davi da lança de Saul. A partir daí, Davi ele passa a ser muito prudente quando ele está próximo a Saul. Aqui diz que os caminhos dele eram prudentes e que o Senhor era sempre com Davi, guardando ele em todos os momentos. Então, vendo Saul que Davi era muito prudente e se conduzia com receio dele, lógico, esperto, né? Mas
que todo Israel e Judá amava Davi, porquanto ele saía e entrava diante deles, sempre com o Espírito de Deus. Saul passa a ter raiva de Davi. Por quê? As pessoas amam a Davi. Davi é aquele mancebo agradável, era um homem gentil, o coração do filho do rei ganhou, a amizade dele, as pessoas amavam, o exército amava e o Espírito de Deus estava com quem? Com Davi, já tinha se apartado de Saul. Glórias a Deus, aleluia. E agora então nós vamos começar a ver que Saul começa a maquinar, ele começa a planejar matar a Davi. Mas ele é um homem esperto, não quer novamente matar Davi com suas próprias mãos. Ele quer que os outros matem a Davi. Ele começa a mandar Davi para as guerras. Ele coloca Davi como cabeça de milhares de homens. Então ele passa a ser também um chefe do exército. E ele chega lá e faz para Davi uma promessa que ele casaria com a filha dele, com Merabe. Essa moça, inclusive, ela também foi dada em casamento àquele homem que subisse contra Golias e ganhasse a guerra, matasse Golias, teria essa moça como esposa. Mas isso acabou se esquecendo. Ali ele vai lá e promete mais uma vez para Davi que essa moça, sua filha primogênita, menina, entre as meninas, Merabe seria sua esposa. Mas no tempo determinado, o que Saul faz? Casa ela com outro homem. Para quê? Para que Davi ficasse com raiva e chegasse lá no rei e falasse: escuta, como que você deu a moça para outro homem, sendo que você prometeu ela para mim? Mas Davi era um homem manso, não aconteceu nada disso. Esse jogo virou contra o próprio Saul, porque a sua filha Milca se apaixona por Davi. E os funcionários dele chegam lá e contam: olha, Milca está apaixonada por Davi. Então ele mais uma vez intenta mal contra Davi. Chama Davi e fala para ele assim: olha, realmente casei a minha filha mais velha contra o homem, mas vou dar Milca para você. Ele fala: imagina, senhor, eu sou de família pobre, sou de família humilde, não tenho sequer dote para dar a ela para que eu possa me casar com ela. Nesse momento, Saul, muito esperto, fala para ele: não precisa me dar dote. Faz o seguinte: vai à guerra novamente contra os filisteus e me traga 100 prepúcios. Exatamente. Ele queria 100 prepúcios dos filisteus. Então, ele tinha que matar 100 filisteus e ainda fazer a circuncisão, tirar deles aquela pelinha do pênis deles e trazer 100 para Saul. Davi, ungido por Deus, com a presença do Senhor, vai à batalha e traz para ele os 100 prepúcios que ele tinha pedido. Mas a intenção de Saul qual era? Que os filisteus matassem, já que ele não queria matar a Davi porque o povo amava Davi, ele jogava Davi na cova dos leões, como Daniel, para que os outros fizessem isso, mas Deus era com Davi. Então Davi trouxe para ele, conforme acordado, teve que dar a moça em casamento. Aqui no verso 28 vai dizer: e viu Saul e notou que o Senhor era com Davi e Milca, sua filha, o amava. Então Saul tinha o seu filho primogênito Jonatas, era o melhor amigo de Davi, e a sua filha caçula, apaixonada por ele. Ele se acendia ainda mais em ira. No último verso, aliás, verso 29 diz: então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi a todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus, sucedeu que, saindo ele, Davi, se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul, portanto seu nome era muito estimado. Glórias a Deus. Então, quando eles saíam à guerra, ele saía mais prudente ainda, porque ele, além dos inimigos, ele ainda tinha o medo que Saul também atentava contra a vida dele. Glórias a Deus. Saul só se esqueceu de uma coisa: Deus era o tempo todo com Davi. Mesmo que ele fosse inimigo de Davi até o último dia da vida dele, Deus era amigo de Davi até o último dia da vida de Davi. Glórias ao Senhor. Assim termina o capítulo 18
E nós vamos tirar de lição, mais uma vez, que nós devemos estar sempre diante do Pai amado, com prudência, né? Nós estamos sempre pedindo, Senhor, nos cubra, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo o mal. Porque quantas e quantas vezes Saul tentou matar a Davi, quando não conseguiu pelas próprias mãos, jogava ele contra outros exércitos em guerras, e o Senhor estava sempre guardando ele. Então vamos, irmãos, agradecer ao Senhor por ter nos guardado até esse presente momento. Glórias a Deus. Nosso Deus e nosso Santíssimo Pai que estás no céu, mais um dia, Senhor, queremos te agradecer pela dádiva da vida, por ter nos guardado, nos livrado e nos protegido, Senhor, contra todos os males espirituais e os males físicos dessa terra também, nos guardado das doenças, nos guardado da maldade, dos assaltos, de tudo de ruim que existe nesse mundo, Senhor. E vamos te pedir, continue, Pai, nos guardando debaixo das asas dos teus arcanjos, Senhor, nos cobrindo com o sangue do Cordeiro, para que nenhum mal chegue à nossa tenda, Senhor, e que possamos ser mais do que vencedores, em nome de Cristo Jesus. Pai amado, tudo que nós te pedimos e tudo te agradecemos, em nome e honra e mérito teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigada pela sua companhia, que Deus te cubra de bênçãos e te guarde com todo o seu amor. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.